Ah, o verão, para mim, a melhor estação do ano. Sol, praia, sombra e água fresca. E nós precisamos cuidar dos nossos pets, porque eles estão sujeitos tanto aos benefícios, mas como aos riscos que as altas temperaturas impõem. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas e tenho ao meu lado minha host favorita, a professora doutora Patrícia Mosco. Sou eu, Rebequita. Muito obrigada. Você está até de amarelo. Eu estou, a cor do verão. Sol, a cor do verão. É a minha cor favorita. O verão é o favorito para mim, para você e pro Olaf, né? Ah, o verão. Existia um pinguinzinho também, né? Num desenho animado de anos atrás. Ó, eu com as ideias de velha. Não é do meu época. Que fugia do Polo Sul porque ele queria o verão. É uma época que a gente ama porque está muito associada à alegria, a diversão, a férias, a reunião de família, a brincadeira com os amigos, a praia, a piscina. E por que não viver tudo isso ao lado dos nossos pets, que são membros das nossas famílias? Então hoje é muito comum, né, Rê? A gente viajar, levar junto. A gente fazer um planejamento de férias, incluindo o nosso pet nesses planos. Então, dentro desses planos, o objetivo do Pet Doc hoje é justamente pontuar para você o que você não pode esquecer para que o seu pet fique saudável o verão todinho. Senão nós podemos ter tristes surpresas nas férias, né, pessoal? E não é o que a gente quer. Então nós precisamos nos programar para que os nossos pets não sofram o impacto dessa mudança de rotina, não sofram o impacto das altas temperaturas que em determinadas regiões, aí no Brasil todo de forma geral, né, realmente são muito intensas. A exposição ao sol, né, que aumenta muito nessa época do ano. Então vamos lá, doutora Patrícia, vamos pontuar os cuidados que são fundamentais com os pets no verão. Rebeca, ponto 1, que é preocupação tanto para os pets quanto para crianças e idosos. E pets jovens e pets idosos, preocupação extra: hidratação. É muito comum nessa época, em virtude da movimentação aumentada, de que a gente tem um gasto de água maior do que o normal ao longo da execução das nossas atividades. E é por isso que geralmente a gente também sente mais sede. Não só por isso, existe um aumento da transpiração, um aumento da perda de água por transpiração nesses períodos do ano. Então, manter-se hidratado é ponto fundamental. Mas como hidratar um pet? Deixar o maior número de vasilhas de água. E água fresca, né, pessoal? Ninguém merece tomar água quente num pote que está ali exposto ao sol, uma água morna. Água babada, água com resto de comida. Um pote sujo, né? Então, trocar copiosamente essa água, né, os potes higienizados, colocar uma aguinha geladinha, uma alternativa. Nesse sentido, pessoal, gelo. A gente pode colocar gelo na água para deixar a água com aquela sensação de maior frescor. Existem receitas de sorvetes que a gente pode fazer com água e fruta para os pets também se deliciarem e terem essa sensação que a gente gosta de ter no verão de frescor. De refrescamento. Então, atenção, é preciso nessa fase aumentar o número de potes de água espalhados pelo ambiente. Uma dica importante: onde é o melhor lugar para deixar o pote de água para gatos? Olha a resposta, presta atenção. No meio do caminho. Ou seja, vários potes de água. Quem tem gato, pessoal, em vários cômodos, inclusive. Exato. E além de vários potes de água, com água, as fontes. Gato ama fonte de água. Tem gato que só toma água na torneira ou
água nas fontes. Então, essa água em movimento, fazendo aquele barulhinho, é um super atrativo para gatos. Tem cachorro que ama também beber água de torneira. Os potes de cerâmica, os potes de inox vão manter a temperatura da água um pouco mais fresquinha. Vão segurar, né, o aquecimento ao longo do dia, a temperatura ambiente daquela água que está ali contida. Uma dica bem legal, Rê, que eu vi na internet esses tempos, foi um tutor que pegou um balão. Esses balões que não vêm com pozinho dentro, ou luva sem pó, né? Encheu de água, amarrou e colocou no freezer para congelar. Depois ele tirou, né, aquele balão, rasgou, tirou a película de borracha e deixou aquela bola de gelo grande, num recipiente grande, com um filetinho de água para os gatos brincarem. Então o gato vinha, movia aquela bola e se hidratava ao mesmo tempo. Foi entretenimento, diversão, distração e hidratação com água fresca por um bom período de tempo. Você pode fazer isso várias vezes ao longo de uma semana. Ótima dica, né? Além da hidratação, pessoal, como nós falamos no início, a exposição aos raios solares. A gente sabe que devido, né, à destruição da camada de ozônio, existe uma preocupação muito grande com a incidência dos raios solares aqui no nosso planeta Terra. Então, a gente cada vez mais precisa usar protetor solar, né, de alta proteção, face, enfim, e eles também, né? Eles têm a cobertura de pelos, que protege bastante a pele, né? No entanto, as áreas que têm menos pelo, as áreas que estão expostas, ponta de orelha dos animais menos peludos, focinho e especialmente quais animais, Patrícia? Os animais brancos, um problema. E com o pelo mais ralinho, né? Existem, curto. Mesmo os animais que têm pelo preto, pincher, chihuahua, é bem comum eles terem aquelas falhas de pelo, aquela rarefação bem em cima na cabecinha. Então, esses animais, mesmo que tenha a pelagem mais escura, ainda assim a pele está muito exposta. Exato. Então, se você vai caminhar, passear com o seu animal, vai expor ele, né, em horários críticos, nem se fale, que é das 10 às 15 horas aí, que a gente sabe que é um horário que o sol realmente pega valendo, queima valendo. Mas mesmo assim, né, em outros horários também é imprescindível a proteção solar nesses animais que têm áreas da pele expostas. Os brancos, pessoal, pitbull branco é um exemplo clássico, muito né? comum, os gatos brancos. Os gatos branquinhos, eles fazem carcinomas, que são tumores de pele, câncer de pele, né? Em ponta de orelha, em narizinho. Os pitbulls, vou dar o exemplo do pitbull, mas qualquer cão branco, né, que vira de barriguinha para baixo, para cima, eles amam tomar sol de barriguinha para cima, inclusive naqueles dias de inverno, aqueles dias frios para se aquecer, esses animais, pessoal, precisam receber proteção solar, porque a gente atende muitos deles com câncer de pele. Tá? E os protetores solares, eles podem ser veterinários, hoje já existe, né, as indústrias veterinárias já fornecem esses produtos, podem ser produtos manipulados também, que funcionam muito bem, ou então protetores para criança, que são antialérgicos e hipoalergênicos. E o importante é que seja infantil, porque além de ter o fator de proteção solar, que é o FPS mais alto, ainda tem substâncias, compostos que são reflexivos à luz solar, né? Aos raios solares que são maléficos, deletérios. Então, é importante que se tenha o uso ou de um protetor solar infantil, mas preferencialmente um veterinário. E o que eu acho muito interessante dos produtos veterinários, Rê, é que eles geralmente vêm com cor. Ah, é muito legal isso. E além de ficar charmosinho, né, porque a gente se diverte deixando eles manchadinhos, laranja, roxinho. Corzinha neon, é muito legal. Legal. Tem uma cliente que eu atendo, eu até já postei. No nosso Instagram, eu vou postar de novo, que ela tem o gatinho branco e ela passa no gatinho, ele fica todo colorido, uma graça. É muito bonitinho. E é importante porque você sabe que tem o protetor ali. Exato. Que a proteção está ali, que
não foi lambido, né? Que ele não esfregou e não tirou, Exato. né? Então é uma forma, inclusive, da gente conseguir monitorar se a gente ainda tem produto ali sendo eficaz ou não. Exatamente. Né? Bom, além da proteção solar, o calor excessivo, conforme a gente falou, então cuidar, né, no passeio em horas específicas são sempre importante, antes das 10, depois das 16 horas, pessoal, especialmente os animais peludos e os animais que são braquicefálicos. Que são os de focinho curto. Pessoal, isso é um problema muito sério. Eles podem, inclusive, morrer porque eles sofrem um fenômeno de intermação. Que é o superaquecimento. E eles têm uma dificuldade de trocar calor. Cão troca calor com o ambiente, perde calor para o ambiente por intermédio da respiração. Como eles têm alterações anatômicas respiratórias, o que acontece? Eles têm essa dificuldade de perder calor, eles superaquecem e eles podem morrer num quadro desse de superaquecimento. Então tem que tomar muito cuidado, passear em horários cujas temperaturas são mais amenas. Vamos deixar bem claro, Rê, que isso é uma particularidade de cães e de gatos. Existe, na verdade, nestas espécies, um número muito pequeno de glândulas sudoríparas, que é diferente de nós, seres humanos, diferente do cavalo, que tem inúmeras glândulas sudoríparas, né? Então, esses animais que não conseguem perder a água quente do corpo, porque a água do corpo aquece com a temperatura ambiente e a gente sua para tirar aquela água quente porque a água retém calor, né? Isso é um fenômeno físico. Então, como eles não conseguem transpirar, né, perder a água quente, então o fenômeno de resfriamento, ele se dá basicamente pela respiração. Então, não é que cão e gato suam pela boca, não existe isso, eles suam nos pezinhos, que é onde existe a maior quantidade de glândulas sudoríparas, e é por isso que quando eles andam, deixam fica a marquinha, né? E tem o cheiro de chulezinho, né? É por causa do suor nas patinhas. E nesses animais, a perda de calor se dá pela respiração, ou seja, entra o ar do ambiente, que teoricamente deve estar mais frio do que a temperatura do corpo, porque a temperatura do corpo normal no cão e no gato é entre 38 e 39 graus. Então, se a gente está num ambiente de 32 graus, o ar ambiente é mais frio, entra no corpo, troca calor com o corpo e sai mais quente. Então, ele vai sair com uns 37, 38 graus. Então, esse corpo vai estar perdendo calor nesse processo. Inala ar mais frio, exala ar mais quente. E por isso que muitas vezes eles aumentam a frequência, estão arfando para aumentar a eficiência de troca nesse processo. E olha que importante é ter esse conhecimento. E por isso que o Pet Doc está aqui para te ensinar que bicho é bicho, gente é gente. Olha só, se esse animal estiver num ambiente em que a temperatura esteja tão alta quanto a do seu corpo, 38, 39, 40 graus ou mais, ele não vai conseguir trocar o calor. E aí o que vai acontecer? Esse calor vai começar a provocar distúrbios do funcionamento do corpo, porque o corpo funciona numa certa temperatura e tem uma tolerância que é o da febre, né? Similar ao da febre. Se aquece mais do que a temperatura de tolerância que é o da febre, os processos começam a dar problema. Exatamente. E aí os problemas são gravíssimos. É como se a gente estivesse colocando num forno. A gente começa a matar proteínas, células, estruturas importantes de funcionamento e esse corpo muitas vezes não suporta. E não é incomum, né, Rebeca? Infelizmente, a gente perder paciente por causa do superaquecimento no verão, especialmente aqueles que têm o focinho bem curtinho, porque daí esse processo de resfriar tem uma área menor, é mais difícil. Por isso que é tão importante o controle do ambiente. Então, uso de ar-condicionado, apesar de ressecar o ambiente, é fundamental em dias quentes, em situações em que esse animal está sob estresse térmico, né? Uso de ventilador, se não tiver o ar-condicionado. Janelas e portas abertas, né, pessoal? Uma outra estratégia que eu acho muito interessante é tosar o animal, pessoal, no verão. Né, os animais que são peludos, que têm o pelo longo, né, se eles estão tosados, com o pelinho baixinho, é menos casaco de pele que eles têm sobre a superfície do corpo. Imagine, pessoal, o calor, né, a gente já sofre, sendo que a gente fica praticamente com mínima quantidade de roupa,
no calor, né? Imagine eles com aquela cobertura de pelo. Então, se o pelo é possível de ser tosado, diminuindo, né, essa quantidade, vai ajudar muito também a não guardar tanto calor, né? Carro quente, entra no carro, no verão, quando o carro está estacionado, né, em áreas que não tem cobertura, mesmo em áreas com cobertura, dependendo, né, da região, a gente entra no carro, aquele carro tá quente, liga o ar-condicionado no máximo, deixa dar uma ventilada, abre janela, tem que minimizar ao máximo a exposição desses animais a altas temperaturas. Rebeca, eu fui buscar esse dado da temperatura de dentro do carro, porque é muito comum hoje eles andarem junto com a gente, e às vezes a gente dá aquela escapadinha, eu vou estacionar aqui e vou só pegar um pãozinho, eu vou estacionar aqui e só vou ali pegar a roupa que eu deixei na costureira, e demora, tem fila, ou dá um problema, o pão não saiu ainda, é 5, 10, 15 minutos que o pet fica dentro do carro. Então, só para vocês terem uma ideia, com a temperatura ambiente em 37 graus, dentro de um carro exposto ao sol, a temperatura do painel chega a 69 graus, do volante 52 graus, os bancos 50 graus e o interior, o ar interior, 46 graus Celsius. E esse mesmo carro, nessa mesma temperatura, 37 graus no ambiente externo, na sombra, estacionado na sombra, a temperatura interior fica em 37, os bancos em 40, o volante em 41 e o painel em 47 graus. Ou seja, é muita temperatura. Esse animal ele vai sofrer, se ele for braquicefálico principalmente, ele vai sofrer para conseguir manter o seu corpo numa temperatura fisiologicamente adequada. Pessoal, a gente não está falando isso para assustar vocês, mas para contar a realidade que nós vivemos, né? Não é incomum durante o verão, dentro das clínicas e hospitais veterinários, nós recebermos animais superaquecidos e que vêm a óbito. Um dos casos, Rebeca, que mais me chocou na vida foi um bulldog que eu atendi em emergência, porque ele tinha saído para andar de skate com o responsável logo depois do almoço, no sol das 2 horas da tarde, no asfalto quente. Esse animal chegou com distúrbio de coagulação, porque a gente, em virtude da temperatura, começa a perder as proteínas que fazem a coagulação. Sim. Ele chegou sangrando pelas narinas, pelos olhos, pela boca, pelo pênis, pelo ânus. E ele morreu minutos depois de dar entrada no hospital com hemorragia por todos os orifícios. Então, pessoal, não deem chance para o azar. Pet dentro do carro fechado, jamais. Pet exposto ao sol quente e sem refrigeração, vocês estão levando ao risco do superaquecimento. E vamos lembrar de um outro caso que comoveu o país? Sim, o caso do Joca, né? Um Golden Retriever que sofreu esse fenômeno de superaquecimento num transporte aéreo. Exato. Né? O Joca, ele teve aquele engano, né, de ser levado para um aeroporto que não era o dele. Foi para o Nordeste. E ele ficou na pista, dentro da caixa de transporte, que só tem a portinha da frente, a gradinha da frente. Ficou algum tempo no sol, e aí, porque ele estava arfando muito, ele nem conseguia beber água. Então, um superaquecimento enorme daquele ambiente restrito que ele estava, né? E, além de tudo, recebendo o calor do asfalto. Todo mundo já sentiu aqui, né, pessoal? O calor que o asfalto irradia. Sim. Então, foi ali um conjunto de fatores relacionados ao superaquecimento que levaram ao óbito do Joca. Esses problemas, eles realmente estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina. Rebeca, e por falar em asfalto, também fui pesquisar essa informação para trazer para os nossos ouvintes. Olha que interessante essa informação aqui. Numa temperatura ambiente de 25 graus, verão de Curitiba, então temperatura normal por aqui, o asfalto chega a
52 graus Celsius. Numa temperatura de 30 graus ambiente, o asfalto chega a 57 graus. E numa temperatura de 31 graus Celsius no ambiente, o asfalto chega a 62 graus Celsius. Isso quer dizer que, como eles estão muito próximos do asfalto, eles aquecem mais do que a gente, mas também tem maior chance de queimaduras. Então eu vou pôr sapato. Ai, meu Deus. O sapato é um problema, pessoal. Por quê? Doutora Patrícia falou no início desse episódio que eles têm glândulas sudoríparas aonde? Nas almofadinhas das patas, que a gente chama de coxins. Se você coloca um sapato nesses animais, o que vai acontecer? É como se colocasse uma jaqueta de couro. Você está impedindo, num dia quente, que ele use mais um artifício que ele possui de troca de calor, de perda de calor com o ambiente. Além da respiração, né? Ele também acaba podendo trocar calor por intermédio dos coxins, das patinhas. E aí, se você coloca um sapato, você impede essa troca de calor que é fundamental e fisiológica para o pet. Sabe o que eu lembrei, Patrícia? Da areia. Sim. Gente, aquela areia de praia fofinha, tem algumas praias que tem areia fofinha, nós não aguentamos pisar. Né, quando a gente tá voltando meio-dia e meia ali, né, indo pra casa muitas vezes almoçar e tal, e pisa naquela areia fofa. Gente, o pé torra, tem que pôr chinelo. Então a gente cuida com os filhos, né? Exato. Tem que colocar chinelo. Na praia que a gente frequenta, lá a gente tem uma área enorme de areinha fofa. E é muito quente. E a mesma coisa para eles. Aí quando a Margot tá com a gente não volta esse horário para casa, volta um pouco antes, mas ainda assim a gente pega ela no colo. Porque aquela areia que sofre a umidade da água, ela fica mais geladinha, que é normalmente quando a gente coloca o guarda-sol e tudo mais, né? As cadeiras. Mas quando a gente vai fazer a travessia entre essa área de areia mais úmida e essa área de areia fofa, não dá. Tem que pegar ela no colo, as crianças já sabem que tem que carregar no colo porque ela não pode pisar nessa areia quente. Aquela cena clássica, né? Da gente pulando assim e correndo, porque a areia tá quente. É a chapa quente, né? Então a gente tem que cuidar, pessoal. A gente tem que ter um olhar cuidadoso para os nossos pets. Não é porque eles, né, naturalmente usam esses coxins, não usam sapatos de maneira geral, que eles estão habituados a pisar em asfalto quente, em areia quente ou em estruturas, né? Rebeca, aquecidas. Então, se você diz que eu tenho que tomar cuidado com a temperatura da areia, quer dizer que eu posso levar meu pet pra praia, efetivamente? Lógico que pode. Hoje é uma tendência, muita gente leva. Obviamente que nós precisamos o quê? Respeitar as regras locais, entender se aquela praia permite ou não, né, pets, preferencialmente, pessoal, levar em praias mais desertas. Porque tem pessoas que não gostam, muitas vezes as pessoas soltam os pets, não deixam na coleira, e aí pode assustar a criança, pode arrumar briga com outro cachorro, isso acontece. Então, se a gente se propõe a levar o nosso pet para a praia, nós temos que ter responsabilidade. Bom senso, Bom senso, a gente conversou muito sobre isso, né, num episódio. Então, leve desde que haja permissão, e se você levar, tome os cuidados necessários em relação ao comportamento. Senão a gente vai arrumar problema, pessoal. E tem que respeitar. Rebeca, mas então por que antigamente se dizia que cachorro não podia frequentar a areia? Por um motivo muito sério relacionado à saúde pública. Porque os animais que não são vermifugados, adequadamente vermifugados, eles podem fazer cocô na praia, cocô na areia e transmitir alguns tipos de vermes. Qual é o famoso? O ancilóstoma, que é o nome feio, né? Mas é o bicho geográfico. Então, os animais que são errantes e que não têm o cuidado do uso do vermífugo ou da realização, né, do parasitológico de fezes para diagnóstico e daí sim a medicação, eles podem sim ser fontes de contaminação para a areia. Mas não é só isso. Tem um tipo de sarna que também pode ser transmitida pela areia. Você tem que contar essa história, né? Então, existe sarna, pessoal, que pode ali povoar, se tiver uma concentração muito grande de animal doente, e as pessoas que se enterram na areia se contaminarem. Né?
Vou contar então pra vocês. Todo mundo acha Balneário Camboriú louco de chique, não é? Só tem milionário naquela praia e só tem gente feia lá. Vamos combinar, né? Só aquelas mulheres magras, esquálida, alta, aqueles homens musculosos, barriga de tanquinho. A gente só passa raiva naquele calçadão, né? Só gente feia. Aí a gente vai para Balneário Camboriú, chique, alto padrão. Nossa, tô no luxo, vida que queria. E pega sarna na praia. Vamos combinar? Meu sobrinho e meu pai pegaram sarna por brincar de se enterrar na areia de Balneário Camboriú. Gente, não é brincadeira. Sim, a gente pode ter a contaminação. É super comum? Não, não é super comum. Você tem que ter o azar de ter justamente se enterrado numa região, um local de areia, em que houvesse uma quantidade de ácaros bem grande, porque a sarna é provocada por um ácaro, né? E até porque elas não vivem em ambiente por muito tempo. Exato, Ali foi um super azar. Mas vamos combinar que foi, sim, transmitido por um animal doente que passou por ali. Então, os animais que eles não têm um cuidador, que eles não estão com a saúde em dia, de fato, eles podem oferecer risco à nossa saúde e por isso não devem frequentar as praias. Mas se você tem o seu pet com a pele saudável, se você tem o seu pet com vermífugo em dia, com exame de fezes em dia, com vacina em dia, com antiparasitário em dia, aí sim o acesso dele tá liberado. E eles podem entrar no mar? Podem. Tem cachorro, pessoal, que ama adora tomar banho de mar. É lindo de ver a cena, né? Eu adoro. Só que o que acontece? Cuidado, depois às vezes tem que secar esse pelo. Cuidado com o ouvido. O ouvido, ele é autolimpante, né? Ele é autossecável. O animal chacoalha a cabecinha, água, né? Naturalmente ela é eliminada. Mas é importante sempre ficar de olho, porque alguns animais têm predisposição a ter otite, ou porque tem muito pelo, muito cerume, ou porque tem doença alérgica. Então fica de olho se teu animal tolera bem esse ambiente, que é um pouco hostil, né? Porque tem areia, tem a água salgada, a umidade que fica no pelo e no ouvido. Então só observar se tá dando tudo certo, porque às vezes alguns animais não toleram muito bem esse ambiente e acabam ficando mais doentes. Nessa condição de animais que gostam de frequentar praia, piscina e que se molham com mais frequência durante o verão, é muito importante lembrar de secar muito bem os pelos, por isso a tosa nesse período facilita o processo de secagem. E segundo, lembrem-se de usar shampoos específicos para aquele tipo de pele que o seu pet tem e abusar dos hidratantes. Hidratante não é condicionador, tá, gente? Você vai fazer o banho com o shampoo, vai usar ou não o condicionador conforme o seu veterinário indicar, mas o hidratante é aquele que a gente passa depois que terminou o banho, na hora que estiver fazendo a secagem. Exatamente. Então, praia, pessoal, muito cuidado em relação a isso, a areia quente e a umidade, né, atribuída ali pelos banhos de mar ou das casas de piscina, enfim. Que mais, Patrícia? O cuidado com as viagens, porque normalmente são áreas litorâneas, né, no verão, ou áreas de lago, que tem rio, cachoeira. Muito cuidado na proteção de parasitas, carrapato, pessoal. Né, praia normalmente tem bastante pulga, areia, pulga, carrapato. Então, sempre estar com antiparasitário em dia, né? E observe muito bem a área, a região que você vai, né? Se tem mais mosca, se tem mais mosquito, se é região endêmica para leishmaniose, que é uma doença que acomete cães, especialmente, gatos também, e que passa para o ser humano. E a dirofilariose, que é o famoso verme do coração, também tem que fazer profilaxia para esse tipo de doença. Senão, a viagem de férias na volta vai ser uma dor de cabeça. Então, planejamento de viagem com o pet. Vacina atualizada, vermífugo atualizado, antiparasitários atualizados. Aproveita esse momento e dá uma conversadinha com o seu veterinário para ele te orientar uma medicação que possa controlar enjoo na viagem e eventual vômito na viagem. Porque é bem comum um pet enjoar no carro, né? Super. Existe um episódio, depois a gente refere ele ali, que a gente fala sobre os cuidados
em relação às viagens. Viagem de avião, viagem de ônibus, normalmente interestadual, viagem de carro, né? Também interestadual, que exige alguns cuidados, algumas documentações, alguns atestados de saúde. Quando for viajar para algum outro país em específico, verificar a legislação, né, se há necessidade de quarentena ou não. Então, assim, pessoal, falou em viagem com pet, aí é um cenário à parte, um mundo à parte, a gente tem um episódio falando sobre isso. Rebeca, nesse calorzão, é preciso tomar algum cuidado com relação ao alimento ou à alimentação dos pets? Sem dúvida, se o alimento ele é úmido, é uma alimentação caseira, uma alimentação natural, qual é a chance desse alimento fermentar mais rápido? Muito maior em temperaturas quentes. Então, se aquele alimento que é úmido, que é um alimento natural, fica disponível no pote, tem que ficar de olho, pessoal, porque pode rapidamente fermentar. Mais de 30 minutos no pote, sem o pet mexer, já retira, porque senão ele vai fermentar, e aí as bactérias ali do ambiente podem não ser muito boas para o intestino, e aí você ter um problema nas mãos. Um outro ponto importante, né, Rê, que não é só o alimento úmido ou a dieta caseira. A ração seca, se ela for umedecida com a saliva, com o babo, também vai fermentar. Pode. Então, também muito cuidado com relação a isso. E os gatos? Como é que a gente vai cuidar dos gatos nesse período? Vocês já pararam para pensar que o gato, ele é um bicho que dificilmente a gente vê tomando água? Porque o gato geralmente come água. O gato não é aquele animal tipicamente que vai se debruçar sobre o pote de água e beber, beber, beber. Até se isso estiver acontecendo, chama atenção aí, leva para fazer um check-up, porque pode ter um problema, né? E para os gatos, especialmente nesse período de verão, é interessante aumentar a proporção de dieta úmida para que eles se hidratem melhor durante esse período, junto com a alimentação. Perfeito. Olha, quantas dicas valiosíssimas que nós conversamos aqui hoje, que vai conferir aí para você, para sua família, as férias tão sonhadas, tão esperadas e que depois das férias, ou até mesmo durante elas, não tenha nenhuma surpresa negativa. Exatamente. Pessoal, esse episódio, ele tem por objetivo fazer com que você se planeje e tenha um momento de férias, de relaxamento, em paz e alegria com a sua família, especialmente se você tem uma família multiespécie. A gente espera que você tenha se beneficiado das informações e que isso promova suas férias de uma forma mais feliz e mais tranquila. Portanto, nos ajude, curta, compartilhe esse episódio para o maior número de pessoas. E nós temos que agradecer ainda mais nesse sentido a MSD, nossa parceira aí de jornada, que dispõe de inúmeros produtos fundamentais para que você faça prevenção de algumas doenças que são mais facilmente adquiridas nesses momentos de calor, de férias, de praia, de litoral. Exatamente. Rebeca, escolha inteligente Excalibur se o seu pet for ter acesso a moscas, mosquitos, carrapatos e pulgas, e se não houver tanto problema, especialmente com moscas e mosquitos. A grande dica para controle do animal e também do ambiente é o Bravecto. E com certeza o Bravecto vai durar as férias inteirinhas. Pessoal, o Pet Doc existe para que você nunca esqueça que bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.